Um dos piores aspectos da temporada de declaração do imposto de renda diz respeito à declaração das criptomoedas. E de fato, é até um pouco contraditório você declarar para o governo um ativo que foi feito para se opor aos governos. Por isso que muitos têm a dúvida sobre: será que eu devo me entregar para o governo e declarar minhas criptomoedas? E é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. E saudações a vocês que me assistem aqui no YouTube. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos. Esta aqui é uma casa de análise dedicada a trazer o melhor conteúdo para investidores. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Por aqui nós falamos sobre temas do mundo dos investimentos. Isso inclui bolsas de valores, criptomoedas, planejamento tributário e estratégias de internacionalização. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta no vídeo abaixo. E a temporada de produção de provas contra si mesmo segue a todo vapor, apesar de que ela é muito mais comumente conhecida como a época de declarar o seu imposto de renda. E dentro dessa obrigatoriedade de declaração, talvez o ponto mais polêmico seja a declaração das suas criptomoedas, principalmente a sua posição e as operações e o ganho de capital. E atualmente, se você investiu mais do que R$ 5.000 em qualquer criptomoeda, você precisa declarar ela na aba Bens e Direitos do seu imposto de renda. E além disso, caso você tenha feito operações com lucro, será preciso declarar elas também. E aqui no canal eu já fiz uma playlist inteira ensinando como declarar seus investimentos no imposto de renda de 2022. Por isso, irei deixar o link para isso aqui no izinho. E outro ponto muito negativo é que, se você opera fora de uma exchange domiciliada no Brasil e faz mais do que R$ 30.000 no somatório das suas operações de um único mês, você também está obrigado a prestar uma outra declaração, que trata-se da Instrução Normativa de número 1888, que ela é basicamente uma tremenda invasão de privacidade que o Estado se usa para saber do que é que você faz. Eu inclusive comentei ela em detalhes num outro vídeo que eu irei deixar aqui no izinho. Só que essa obrigatoriedade legal de prestar declarações de criptomoedas é aparentemente contraditória aos olhos de muitas pessoas, pois o que ocorre é que atualmente os governos ao redor do mundo eles têm para si um grande monopólio, que é o monopólio da emissão de moeda, o que significa que basicamente eles podem imprimir e contrair a base monetária ao bel prazer. Na verdade, geralmente os governos escolhem imprimir dinheiro porque isso é uma forma de se financiar e é a principal causa da inflação que vemos. Ou seja, na verdade, a impressão de dinheiro é um imposto disfarçado. E as criptomoedas chegaram para tentar quebrar com esse monopólio e fornecer uma alternativa às moedas emitidas por governos. Só que é aí que vem a contradição. Se as criptomoedas são feitas para se opor aos governos, qual o sentido de declarar elas para esses governos? Isso seria aparentemente como você perguntar para um vendedor de vinho se não seria melhor beber café. E a verdade é que eu também não sou fã de ter que ficar me dedurando para o governo. Na verdade, essa história toda de declaração de imposto de renda possui vários absurdos contidos em si só. Mas a verdade é que, independentemente do que nós achamos, o governo existe e ele cria essas obrigações. Então surge a grande pergunta: então eu devo ou não declarar minhas criptomoedas no imposto de renda? E eu devo dizer que sim, você deve declarar elas. E você deve fazer isso primariamente porque é a exigência legal. E o não cumprimento dela implica em sanções, que podem ir desde multas, sanções e até prisão nos casos mais extremos. Mas além da mera exigência legal, também existe o fato de que atualmente seguir a lei não custa muita coisa. É claro, existe a instituição do pagamento de impostos e da perda de tempo que você teria para declarar as operações, seja na instrução normativa, seja no imposto de renda. Porém, esses lados negativos são relativamente pequenos, porque, primeiro, existe uma isenção de imposto de ganho de capital caso você venda menos do que R$ 35.000 num único mês, o que na prática significa que você pode se programar para fazer vendas abaixo desse limite e ir aos poucos limpando o seu lucro. Ou seja,
você raramente vai ter que pagar imposto em cima de criptomoedas. E o segundo fator são as obrigações legais de declarar elas no imposto de renda, na instrução normativa ou até na declaração de capitais brasileiros no exterior. Então, basicamente, seu único trabalho atualmente é questão burocrática. Muito raramente vai ter pagamento de imposto e muito raramente vai ter proibição de alguma coisa. Ou seja, o lado negativo de cumprir a lei não é muito grande. Porém, o lado negativo de descumprir a lei é sim bastante elevado, pois, como eu falei, podem ocorrer multas e até prisão nos casos mais extremos. Além de que, caso você queira optar pela estratégia de ficar atrás da moita, não declarar nada e fazer tudo na informalidade, digamos que daqui a um tempo o Bitcoin valorize muito e você tenha o suficiente para comprar um apartamento. Só que na hora de usufruir desse dinheiro, certamente surgiriam complicações, pois seria impossível declarar a origem desse dinheiro. Em resumo, não seguir a lei traz consigo uma possibilidade de ganho muito pequena, que seria basicamente o custo do tempo que você não iria gastar fazendo declarações. Pelo outro lado, você tem sim muito a perder não seguindo a lei. E isso, tecnicamente, essa situação onde você tem pouco a ganhar e muito a perder, é a chamada exposição côncava, e ela é terrível para os investidores. O preferível é o contrário, que é a chamada exposição convexa, que consiste em você ter muito a ganhar e pouco a perder numa determinada ação. E é por causa disso que eu faço e indico para todos que sim, declare criptomoedas, declare as operações e faça as coisas de acordo com a lei. Primeiro, porque você não está tendo um custo muito grande com impostos, e segundo, porque vai facilitar sua vida. Mas aí vai um pequeno contraponto a isso. Esse fator de pouco a se perder seguindo a lei é para a situação atual, no qual criptomoedas estão numa espécie de vácuo e zona cinzenta legislativa. Porém, isso pode mudar. E aqui nesse canal eu vivo mostrando como nunca se deve confiar em governos, pois a qualquer momento eles podem mudar de ideia e prejudicar a vida e o patrimônio dos investidores. E aqui no Brasil existe uma grande insegurança jurídica, de formas que, em qualquer ponto do futuro, algum juiz, algum político pode inventar uma nova interpretação da lei, instituindo novos impostos, novas regulamentações ou até mudando a lei retroativamente, de formas que o que você fez no passado, apesar de ser legal na época, segundo a nova lei, não seria assim mais considerado e você do nada teria uma acusação criminal surgindo contra você. Isso pode parecer um pouco absurdo, mas eu gosto de lembrar que, na prática, lei não existe. Isso ocorre porque o que está escrito na lei é apenas tinta em cima de um papel. Por si só, isso não tem poder nenhum. A única coisa que importa em termos jurídicos é a opinião da pessoa que está lendo essa lei. E caso essa pessoa decida que a lei significa outra coisa, na prática, e essa nova interpretação é a verdadeira lei. E num país como o Brasil, que sofre com muita insegurança jurídica e um Estado consideravelmente endividado, pode ter um incentivo para começar a aumentar a tributação ou até criar novos impostos do nada, pense que é um risco considerável estar numa zona cinzenta. E é claro, e aqui estamos falando principalmente da Receita Federal. Então, basicamente, a qualquer ponto pode aparecer alguém lá querendo inventar um novo imposto ou uma nova regulamentação, ou até, quem sabe, proibindo de vez criptomoedas. E nessa situação, tem-se que sim, o lado negativo de cumprir com a lei é muito grande. Então, num cenário como esse, no qual uma nova opinião surge do nada e as regras do jogo mudam do dia para a noite, é necessário uma nova abordagem. E basicamente o que deve ser feito nisso é a chamada elisão legal, que é basicamente fazer com que a lei não se aplique a você. Não é que você vai quebrar a lei, é só que a lei não dita sobre o seu caso. É claro, aqui eu estou falando de um cenário mais ou menos improvável, pois envolve impostos novos sendo criados e etc. Mas eu gosto de lembrar daquela que é uma das minhas frases favoritas, que é: o preço da liberdade é a vigilância eterna. Se você quer continuar tendo retornos consistentes no longo prazo investindo em criptomoedas, sua única alternativa é se manter vigilante contra as intervenções estatais. E como é que eu faria isso na prática? Digamos que o governo brasileiro fique maluco e decida taxar pesadamente ou até confiscar as minhas criptomoedas. O que é que eu devo fazer numa situação dessas? E são basicamente duas as suas escolhas. A primeira seria fazer uma saída fiscal e ir embora do Brasil. Dessa forma, a lei maluca que aprovarem não iria se aplicar ao seu caso. Ou então, caso você não tenha disponibilidade ou interesse em sair do país, você sempre pode criar uma empresa offshore
offshore. Dessa forma, você pode fazer os investimentos através dela, de forma a ficar imune a seja lá qual a lei maluca que decidirem inventar em algum futuro. Mas é claro, aqui no canal eu prezo muito por ter pele em risco, ou seja, eu gosto de falar do que eu estou fazendo. E atualmente eu detenho criptomoedas na minha pessoa física e declaro elas no meu imposto de renda. E eu faço isso primeiro porque eu entendo a legislação tributária e sei que eu basicamente nunca vou ter que pagar impostos enquanto a lei continuar da forma atual. Então, atualmente eu não vejo tantos motivos assim para pensar numa saída fiscal, mas é claro, tudo isso pode mudar. E se o governo brasileiro resolver encher o saco, pode ter certeza que eu vou implementar várias das coisas. Na verdade, eu meio que já estou com tudo isso pronto, mas vou esperar para botar isso em prática até quando o governo começar a ficar chato. E caso você precise de orientações acerca de como lidar legalmente ou tributariamente com suas criptomoedas, além de ter recomendações de investimento nesse mercado, considere nos contactar na Climb e o link para isso estará aqui na descrição do vídeo. E a mensagem central desse vídeo, eu já disse ao longo dele, mas vou repetir aqui. É aquela grande frase do Thomas Jefferson que é: preço da liberdade é a vigilância eterna. Eu, que almejo por ter liberdade nos meus investimentos, nas minhas finanças e em outras áreas da vida, se eu quero continuar tendo essa liberdade, o preço que eu tenho que pagar é me manter vigilante e sempre buscando defesa contra as pessoas que querem infringir essa liberdade. E é com essa reflexão que eu vou encerrando o vídeo de hoje, pois nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.